Hebreus, continuar nossa exposição aqui. Depois de Filemon, antes de Tiago. Livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje iniciando um novo capítulo desta maravilhosa carta. Hebreus 10, hoje eu vou trabalhar aqui os 4 primeiros versos com os irmãos. E com a graça de Deus, trazer mais algum entendimento sobre o pactualismo batista, sobre as alianças de Deus, e assim o seu povo consiga cada vez mais compreender as Escrituras e entender Cristo como um representante pactual nesta época de graça a qual vivemos. O texto vai dizer o seguinte, continuando aqui na King James Fiel, Hebreus 10, verso 1 ao 4, o autor vai dizer o seguinte: porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano a ano, aperfeiçoar os que se achegam. Verso 2: se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas, no verso 3, mas nesses sacrifícios, a cada ano, se recordam os pecados. Verso 4, porque não é possível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Até aqui. Oremos. Deus eterno, estamos diante das Escrituras, da Tua Palavra, que é apta para nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, salvar os perdidos. E eu lhe peço, Deus, que nesse momento a instrumentalidade do Teu servo, guiado pelo Espírito Santo, Deus, seja uma bênção na vida dos meus irmãos e na vida daqueles que procuram por Ti. Nas Tuas ovelhas, naqueles, Deus, que necessitam de Cristo. Que a Tua palavra, Deus, possa os chamar, possa os resgatar, através dessa breve exposição, que Cristo seja exaltado, que o homem seja diminuído, e que assim, Deus, possamos ser conformados cada vez mais a Cristo. Guia-nos com o Teu Espírito na Tua verdade, para que as nossas vidas cada vez mais rendam glórias, honra e majestade ao Senhor. Nos ajude, Deus. Me ajude, porque somos fracos, somos tardios a entender. E, Deus, precisamos da Tua graça e do Teu agir em nós. Que o Senhor conduza tudo aqui que será dito e nos traga a devida compreensão. Obrigado, Pai. Assim eu oro na Sua dependência e na dependência de Cristo Jesus. Amém. Lembrando apenas, então, amados, sobre a estrutura textual do livro de Hebreus e resgatando um pouco aqui também da nossa intenção em escolher essa carta para expor aqui nas quartas-feiras. Quando eu comecei o livro de Hebreus, eu estava introduzindo aqui na igreja o assunto sobre as alianças na nossa IBD, na Confissão de Fé. E eu comecei, na verdade, com o livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo ele trabalha também esse aspecto, quando ele fala, por exemplo, sobre os 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaque, um filho segundo a lei e um filho segundo a promessa. E em cima disso, ele constrói um pensamento pactual no livro de Gálatas. Isso já foi abordado aqui, e nós precisávamos, então, ganhar mais conhecimento sobre esse pactualismo, e o livro de Hebreus, ele caiu como uma luva, né? Se existe um livro destinado para explicar a diferença entre as duas alianças, o que continua, o que não continua, é exatamente este ao qual estamos agora. E já estamos no capítulo 10, né? Acredito que já estamos um bom tempo aqui já,
né? Hoje mesmo na IBD apareceu para mim no Facebook o capítulo 4, faz um ano que nós estudamos o capítulo 4. Né? Estamos no capítulo 19 agora. Então veja que o estudo da IBD é um estudo exaustivo, é um estudo detalhado, né, que leva muito tempo. Mas voltando aqui para o nosso objetivo, amados, estudar esta carta, como que o autor ele trabalha esta carta? Ele trabalha dentro de 3 perspectivas. Primeiramente, ele deseja e tem por intenção primordial apresentar Cristo. Ele precisa trazer essa revelação de que Cristo ele veio substancialmente e ele representa uma nova aliança de Deus. Como que ele vai fazer isso? Comparando. Comparando com as prescrições, comparando com a lei, comparando com o método ao qual Deus instituiu na antiga aliança. Por quê? Porque quando eu falo a hebreus, eu estou falando para um povo específico. Eu estou falando para judeus. E um judeu em si, qual que é a religião majoritária de um judeu? O judaísmo. E o que é o judaísmo, a grosso modo? São as prescrições que nós temos no Pentateuco. É as prescrições do Antigo Testamento. A lei mosaica é o que rege. Claro que eles têm outros documentos, como o Talmud, como leis e regras humanas acrescentadas ao que tem nas Escrituras. E aí nós temos uma religião formada acerca de obras, acerca de feitos. É assim que vive um judeu. E é esse público que esse autor está escrevendo. É para esse tipo de gente. Então ele, ao mesmo tempo, está esclarecendo as tipologias do Antigo Testamento. Ele está falando, judeus, isso que vocês estavam fazendo, isso que vocês praticam, isso na verdade já perdeu a sua finalidade. Isso apontava para algo superior, e aí ele apresenta Cristo, comparando. E é certo que essa igreja está passando por alguns problemas. E quais são os problemas que estão passando aqui? Essas pessoas, esses irmãos, muitos deles estão apostatando da fé e retornando para o judaísmo. Então veja, eles não estão tendo um primeiro contato com o cristianismo. Eles já tiveram um certo contato com o cristianismo. Hebreus 6 deixa isso muito bem claro, porque ele fala de um povo que experimentou da graça de Deus, experimentou do Espírito Santo, da boa palavra, mas retrocederam. Então, amados, essa igreja sim, já teve um contato com o Evangelho, muitos aderiram ao Evangelho, mas muitos também voltaram para trás. E nós devemos lembrar que o contexto cultural da época, nosso irmão Gessé resgatou um pouco no domingo, você ter um inimigo, certamente os amigos dos seus inimigos se tornarão também seus inimigos. Então será uma reação em cadeia. E aderir ao cristianismo na época era sinônimo do quê, irmãos? De perseguição. Era sinônimo de represárias, de você perder potência nos seus comércios, de você ser expulso das sinagogas. Isso é sinônimo do cristianismo, principalmente nesta época. Afinal, é o local aonde crucificaram o Filho de Deus. Então, o que se esperar? Então, o desafio que esse pastor está tendo nesta carta não é um desafio fácil. Ele está escrevendo para pessoas que estão passando por seríssimas dificuldades, irmãos. E veja que o instrumento, a forma que ele trabalha para resgatar e manter essas pessoas é justamente trabalhando com teologia bíblica pactual. Então ele vai pegar todo o arcabouço de conhecimento dos judeus e fazer uma transformação de pensamento, claro que explicando através das próprias escrituras o que aquilo significa, exemplificando em Jesus Cristo. Capítulo 10, ao qual estamos, e como nós já vimos, todo o capítulo de Hebreus, ele tem um tema central. Parece que essa carta aos Hebreus, eles respeitaram as divisões nas numerações.
Nem sempre isso acontece, tá, irmãos? Esses numerozinhos que você enxerga na sua Bíblia, né, as divisões aqui, elas nem sempre vão respeitar quebras de texto ou mudança de personagem. Às vezes se continua o texto e já mudou o capítulo. Mas no livro de Hebreus tudo indica que foi feito com um pouco mais de cuidado, parece. Porque todo capítulo ele tem um tema central e ele trabalha um assunto diferente. No capítulo 10, ele será dividido em duas partes. A primeira parte, do 1 ao 18, ele falará sobre a necessidade e a eficácia do sacrifício de Cristo. A segunda parte, que compreende do verso 19 ao 39, ele vai aplicar esse ensino à nossa fé, falando sobre obediência e perseverança. A primeira parte do capítulo, então, se divide também em duas. Então, temos subdivisões. Dos versos 1 ao 4, que estamos hoje, ele falará sobre a insuficiência dos sacrifícios, assunto esse que já foi introduzido no capítulo 9. Então ele falará sobre a insuficiência desses sacrifícios para expiar pecado. É o que trabalharemos aqui hoje. E semana que vem, né, dos versos 5 ao 18, ele vai declarar como o sacrifício de Cristo realizou isso. Como que o sacrifício de Cristo, ele se tornou eficiente, como que ele realmente é o verdadeiro sacrifício. Então, amados, essa é a ótica geral que nós teremos aqui no capítulo 10. Ele tem uma continuidade sobre o capítulo 9, sim, porém ele vai aplicar o ensino que ele iniciou no capítulo 9, sobre sacrifícios. Estão lembrados? Foi falado aqui sobre o sistema sacrificial, foi falado sobre o tabernáculo terreno, foi falado sobre os utensílios do tabernáculo, e agora ele vai focar na aplicação disso. Nos versos 1 ao 4 que estamos hoje, irmãos, 3 coisas devem ser consideradas. Primeiro, há uma afirmação nesses 4 primeiros versos sobre a inadequação dos sacrifícios legais para expiar o pecado. E por que isso é verdade? Ele falará isso no verso 1. Segundo ponto das 3 considerações. A verdade dessa afirmação é confirmada ao considerar a frequência com que esses sacrifícios eram feitos. Então, por que ele considera o sistema sacrificial como inadequado? Uma das argumentações vai ser justamente pela frequência que eles tinham que ser repetidos. Então isso os torna inválidos. Versos 2 a 3 vai falar isso. E um terceiro ponto, no último verso, é feita uma declaração geral, derivada da natureza desse sacrifício. Tá? Então hoje eu quero falar sobre a ineficácia das prescrições dos sacrifícios no Antigo Testamento. O verso 1, agora trabalhando aqui com a João Ferreira de Almeida, atualizada, a ARA, tá? Vai dizer o seguinte, o verso 1. Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Então, como eu tenho feito aqui hoje, eu não vou ficar trabalhando muito gramática, tá? O que eu fiz semana passada é só para o irmão ser um pouco incitado, e já deu resultado, porque a irmã trouxe até um dicionário ali, né? Para mim, glória a Deus por isso. Tá? Então, é apenas para os irmãos entenderem quais são as metodologias para se extrair uma boa exegese, para se extrair um verdadeiro significado do texto. Eu fiz, claro, todo sermão nós temos que fazer, aplicar a gramática grega, mas porém eu passarei aqui de uma forma bem mais lúcida para os irmãos. Tá? Primeiro ponto que ele fala, porque a lei. Então aqui ele vai introduzir, né, mais um assunto. Vamos lembrar o que ele falou no último verso do capítulo 9? Porque também temos uma conjunção aqui. Por quê? Correto? E esse porquê ele tem uma finalidade, ele quer ligar ao assunto precedente. Olha só o que diz no verso 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de todos, de muitos. Expiação limitada, tá? É bíblica. E para aqueles que o buscam,
ele aparecerá pela segunda vez sem pecado, ou seja, não para remover pecados. A segunda vinda dele é para juízo, né? Para a salvação. Então ele separará o joio do trigo. Esse foi o último verso. Então o autor também está falando sobre o sacrifício de Cristo. Agora ele vai falar, em comparação ao sacrifício de Cristo, ele vai comparar com a lei. Quando ele fala lei aqui, ele não necessariamente está falando só sobre a lei de Moisés. Ele está querendo falar sobre toda a administração do Antigo Testamento. A antiga aliança. As prescrições que Deus deu. Leis, vocês vão aprender isso, inclusive, na EBD. Leis civis, leis cerimoniais. Então, todo aquele arranjo de leis dadas a um povo específico, ele está aqui agora tendo em mente falar sobre isso. Por quê? Porque ele está comparando com Cristo. Primeira coisa que você deve identificar nesse verso, quem que é o sujeito aqui, amados, deste verso, o verso 1, né? Ele está ainda falando sobre Cristo? O sujeito é Cristo? Não. O substantivo lei, que é um substantivo na gramática grega, é um substantivo nominativo. O que é isso, irmãos? Ele indica o sujeito. O substantivo nominativo, ele indica quem é o sujeito. Então a lei é sobre quem ele está falando. É sobre o que ele vai discorrer aqui. Então o autor, ele abre a oração do verso 1 com uma conjunção porque, como eu disse, ligando ao assunto precedente, a qual já lemos, e onde ele abordou esse sacrifício único e invariável de Cristo. Então, amados, ele contrasta falando sobre a diferença entre os sacerdotes terrenos. Por exemplo, no verso 25 também ele fez isso. Olha só, no verso 24 e 25 é melhor pegar os dois versos. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos. Os sacerdotes levíticos entravam num santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro. Mas no próprio céu, Cristo entrou no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Por nós. Ele está destacando então aqui a ascensão de Cristo, toda a sua obra redentiva, por um propósito. Fez tudo isso por causa dos seus eleitos. E no verso 25, nem também para se oferecer com frequência. Cristo não se ofereceu para morrer inúmeras vezes, e apenas uma vez. E ele diz, amados, complementando, como o sumo sacerdote entrava no lugar santo, no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Comparou então com o sacerdócio levítico. E ele tem em mente o quê? O que ele introduziu já no capítulo 9. O dia da expiação. Estão lembrados do dia da expiação? O dia destinado para perdão dos pecados. Tinha o bode lá, Azazel. Lembra do bode Azazel? É isso aí, irmãos. Então veja. A lei é quem vai conduzir aqui todos os assuntos inerentes no verso 1. E ele diz, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros. Então veja que o sujeito realmente é a lei, né? Tendo a sombra dos bens futuros. Nós temos aqui dois verbos. Sim, dois verbos. O futuro aqui é verbo, tá? Aí você, nossa, futuro é verbo? É um verbo, tá bom? O tendo, de ter, também é um verbo. E por que devemos secar os verbos? Porque eles é quem comandam as ações, tá? E nós temos a palavra aqui que nós devemos ter um pouco de atenção, que é sombra. Ele está dizendo, o autor, que a lei, ela tendo a sombra do quê? Dos bens futuros. Sombra aqui é um substantivo e ele significa rascunho. Sabe, quem aqui já desenhou? Você já não sai perfeito o desenho de primeira, né? Primeiro você desenha uma bolinha, né, na cabeça, aí você faz um rascunho. Na minha época de escola, eu escrevia redação tudo a lápis, para depois passar a caneta. Você fazia um rascunho.
Para quê? Para ter mais exatidão. Ele está dizendo para nós que a lei era um rascunho, era um esboço, era uma sombra propriamente dita. Veja, amados, a lei então tem do verbo ter e age no sentido ao qual o autor diz sobre a lei. Então aqui nós temos a resposta do porquê que serve a lei e todas as prescrições, principalmente sacrificiais, no Antigo Testamento. Por que que Deus escolheu administrar a antiga aliança através dessas prescrições, desse arranjado de leis? Por causa disso. Porque ele pretendia fornecer ao seu povo pactual um esboço. Ele queria trazer para esse povo Cristo Jesus, porém, através de uma sombra. É que eu não tenho aqui, mas o que é uma sombra? Como que projetaram, por exemplo, os primeiros relógios da humanidade? Um ponto fixo, né? Claro que não em qualquer lugar, mas eles procuravam um eixo, mas a sombra desse ponto fixo ele projetava que horas eram. Mas imagine o seguinte, que a sombra projetada ela é totalmente dependente do quê? Do ponto fixo. Da existência desse ponto fixo. Ele está dizendo que a lei é justamente a sombra. Ou seja, não é o ponto fixo. Então quem é o ponto fixo? Jesus Cristo. Logo, se tratam de sombras, por que se criou uma religião que oferece salvação mediante o que não é o ponto fixo? Mediante o que não é a substância. Entende agora quando eu falo substância? Substância é justamente esse ponto fixo, que transmite a sombra. A lei, então, ela prefigura, ela transmite um esboço, uma ideia de quem é Jesus e de sua obra. O autor, então, amados, trabalha dessa forma, se referindo à lei como uma designação específica. Vocês perceberam que ele está limitando o significado da lei? O que muitos transformam como uma coisa abrangente. E pasmem, irmãos, tomem cuidado, porque eu não estou tratando aqui do caráter moral da lei, tá bom? Porque o caráter moral da lei ele é invariável. Ele é insubstituível. Eu estou falando de prescrições do Antigo Testamento, principalmente com foco em tela aqui no sistema sacrificial. Então ele está com isso limitando o quê? A ação da lei. Ele está especificando para nós o que realmente significa isso. E interessante que o verbo ter é um verbo particípio. O que é isso? Um verbo particípio, ele age como um adjetivo verbal. Então não é um verbo propriamente dito. Ele é um adjetivo verbal. Então ele está dando uma qualidade para o sujeito. Ou seja, qual é a qualidade ou característica da lei? Sombra. Está vendo como é perfeito? Amarra tudo. Logo, o judaísmo se torna o quê? Seita. Porque não apresenta o Cristo. Apresenta a sombra como um meio que salva. Entenderam? Isso nos leva a pensar e a concluir que toda religião que não se tem Cristo como substancial, como único meio de salvação, como único intercessor entre Deus e o homem, é uma seita. É uma seita. O evangelho de Satanás, como estávamos falando aqui na oração, ele salva. Mas ele fala de Jesus? Mas não salva. Não salva. Porque é mentiroso, é um evangelho de engano. É um evangelho revestido de mentira. Então não é porque está falando de Jesus, porque os judaizantes falavam de Jesus, correto?
Falavam de Jesus. E Paulo chama eles do quê? Falsos irmãos. Falsos irmãos. Porque trouxeram todo o sistema sacrificial dos judeus e embutiram no cristianismo. O evangelho é uma religião pura. O evangelho é somente pela graça. O evangelho é muito bem distinguido. Não tem espaço nas escrituras para você abrir exceções e falar que outros meios salvam. As escrituras nos passam, irmãos, um evangelho limpo, sem mancha, sem sombra de variação. E o autor, ao limitar o poder da lei, ele está falando isso só tem um propósito. A lei, ela só foi designada apenas para uma finalidade. Ser o quê? Sombra. Ser um esboço. Aí você vai nas igrejas, o cara lá, Arca da Aliança, candelabro de 7 pontas. Aí você vai vendo. Então, amados, o autor aqui ele segue se referindo sobre essa limitação à finalidade da própria lei. Ou seja, amados, a lei agiu como sombra, e esse é o objeto da lei, a qual a sua função está atrelado a ela. Toda sombra remete à imagem projetada. Sendo assim, a lei remetia à imagem das benéfices, do que Cristo adquiriu pelos seus eleitos. Por que benéfices? Porque o sacrifício de Cristo nos oferece perdão para os pecados. E os sacrifícios dos animais? Ofereciam apenas uma demonstração. Forneciam apenas uma sombra do que Cristo nos forneceria. Então, ele continua dizendo: tendo a sombra dos bens futuros, então entenda bens futuros de todo o apanhado de graça contido em Cristo, salvação, perdão de pecados, e ele diz, e não a imagem exata das coisas. O autor ele é tão enfático no que ele quer dizer aqui, irmãos, porque ele complementa o que é sombra, através do quê? De uma negativa. Ele já poderia ter parado no tendo a sombra dos bens futuros. Isso aqui já exemplifica e já diz a finalidade da lei. Mas ele acrescenta. Ele coloca um e, não a imagem o quê? Exata das coisas. O que ele está querendo dizer com isso? Que a lei, como já definida como sombra, certamente não é a própria pessoa a qual está sendo projetada a sombra. É a mesma coisa você dizer que a minha sombra sou eu. Não, minha sombra é minha sombra. Eu sou eu. Ou seja, transformar, amados, todo o apanhado de administração e de prescrições da lei do Antigo Testamento em meios de salvação é um erro. Elas não eram, ele diz não, e não a imagem exata das coisas. As prescrições da lei do Antigo Testamento não eram as realidades celestiais em si mesmas. Logo, o judaísmo se torna ultrapassado com a vinda de Cristo, da qual era a sombra projetada. De quem que era a sombra? De Cristo. Aí Cristo chega, aí você fala, não, eu não quero você, eu quero sua sombra. Foi isso que o judeu fez. Eu quero sua sombra. Mas a minha sombra falava sobre mim, que eu ia vir. Aí eu venho, eu estou aqui, minha sombra te apontou para mim porque tem o meu formato, aí eu chego e você, não, eu quero a sombra. Essa é a incoerência do judaísmo. É isso que está ocorrendo, irmãos. E olha o que ele diz. As próximas palavras. Então ficou claro o que significa a lei? O propósito da lei? E ele acrescenta aqui, não pode nunca. Não pode nunca. Essas palavras você encontra no original. Aqui existe uma forma absoluta.
Por que absoluta? Porque ele traz duas negativas acompanhadas. Ele fala, não a imagem exata das coisas, ele fala, não é Jesus, a lei não é Jesus, é a sombra dele. E ele fala, agora sobre a sua eficácia. Não pode nunca. Nunca passa um aspecto de tempo. Em tempo algum. Essas prescrições podem, ele vai falar, aperfeiçoar. Então, uma forma absoluta, não pode nunca uma forma absoluta, para limitar a ação da lei e de todo o sistema de administração da antiga aliança, irmãos. O sistema sacrificial que está aqui em tela, porque ele tem em mente aqui tudo que ele vem trabalhando no capítulo 9, o dia da expiação, não poderia fornecer a um judeu o acesso ao pacto da graça. Circuncisão não pode fornecer a ninguém acesso ao pacto da graça. Mas, pastor, também era um sacramento. Qual que eram os dois sacramentos da antiga aliança? E Páscoa. Circuncisão e Páscoa eram os dois sacramentos da antiga aliança. Mas era sombra. Sombra. Então, amados, ele está dizendo que todo esse sistema sacrificial, todas essas prescrições da lei, não poderia fornecer a um judeu acesso ao pacto da graça. Sabemos que não somos amados pelo Pai com base em sacrifícios de animais, e sim no sacrifício do seu próprio Filho. É um texto tão claro, irmãos. É um texto que coloca cada coisa no seu lugar. Não pode nunca o quê? Pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano a ano. Ele está falando sobre o quê? Os sacrifícios do sistema levítico. Que eram incapazes, e ele aqui está afirmando, que não pode nunca, o quê? Incapaz de aperfeiçoar o adorador. O que é um adorador? Aquele que se chega a Deus. Não pode aperfeiçoá-lo. Porém, o que é aperfeiçoar? Amados, mas essa observação não pode nunca pelo sacrifício que continuamente se oferece ano a ano. Essa observação ela não minimiza a lei do Antigo Testamento, que o próprio Deus decretou. Mas ela está falando aqui sobre a eficácia e sobre a serventia deles. A lei não é ruim, irmãos. As prescrições não eram ruins porque eram a sombra da própria pessoa de Cristo sobre a sua própria obra. Então elas eram boas. O autor então segue neste pensamento sobre o dia da expiação e falando sobre sangue de animais e o sangue do próprio Filho de Deus. E ele diz, não pode nunca o que aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Nós temos aqui dois verbos, aperfeiçoar e chegam. São dois verbos aqui, encontrados. E eles vão dirigir o sentido desse final. Os dois verbos, amados, aperfeiçoar e chegam, eles agem em conjunto, tá? Por quê, amados? Nós também temos aqui o chegam como um particípio. O verbo em particípio é o quê? É um adjetivo. Então, o que ele está querendo dizer? Os dois verbos agirem em conjunto, eles vão se complementar. Tendo em mente que o sacrifício de Cristo é quem aperfeiçoou os cristãos verdadeiramente, correto? O autor aplica o verbo, sabe em qual tempo aqui? Aoristo. Ou seja, as pessoas que se achegam a Deus, assim a fizeram antes mesmo de existirem. E certamente não se achegam com sacrifícios terrenos. Olha que magnífico isso aqui. Ele colocou essas duas palavras, aperfeiçoar quem? Os que se chegam a Deus. Só que o que veio antes? Ele disse antes que não é pelo sistema sacrificial levítico que elas foram aperfeiçoadas. Não foi pelo sangue de animais que elas foram aperfeiçoadas. E o verbo aperfeiçoar é um infinitivo aoristo. Ou seja, passa a ideia de que elas já são aperfeiçoadas. De que isso já ocorreu. Quando? Não sabe. Aí você pensa, pode ser algo então na eternidade. Se é algo que não traz a ideia de tempo, a lei ela foi instituída no tempo ou na eternidade?
precisa de sangue de boi lá na eternidade? Foi um pacto feito aqui, como o pacto da graça. O pacto da graça é a atividade, a execução do pacto da redenção. Ou seja, os pactos de obra, depende de quem? Adão, representante. O pacto no Sinai, depende de quê? De Moisés, que está lá como representante também do pacto. Então tudo isso foi executado na linha do tempo. E se ele está falando que aperfeiçoar é um verbo no aoristo, certamente não é pelos sacrifícios que foram instituídos no tempo. Entenderam isso? Essa é a ideia do que ele está passando. Amados, o aperfeiçoar está na voz ativa também. O que é a voz ativa? É onde o sujeito, ele sofre a própria ação. Então o aperfeiçoamento é de quem? Quem que está sofrendo a ação de aperfeiçoar? Aqueles que se chegam a Deus. E como que isso é feito? Pelos sacrifícios de bois? De animais? Não. O verso 1, ele comanda todo o resto. Você pegando o sentido, e eu trabalhei essa parte exegética, apenas no verso 1. Por quê? Aqui eu já consigo dominar todo o restante. Só com o verso 1 eu já sei o sentido do que ele vai falar no restante, irmãos. Analisando os verbos, o tempo e a ideia que ele tem em mente. Porque o que é incrível no grego, irmãos, é que a gramática, ela passa uma exatidão do que realmente ele quer dizer. Uma exatidão. E aí entramos no verso 2. E ele lança uma pergunta retórica aqui. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Então, ó, de outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a impossibilidade dos sacrifícios de animais, de sangue de animais, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. De outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Ou seja, se a finalidade é me aperfeiçoar uma vez oferecido, precisa continuar oferecendo? Não precisa mais. Então ele está lançando essa pergunta para o judeu receber e falar, é verdade. Por que eu fico oferecendo isso aqui todo ano? A todo momento? Se isso me aperfeiçoa, e eu tenho que ficar repetindo isso, significa o quê? Que eu não estou sendo aperfeiçoado. Ou seja, não está servindo de nada. Não que não sirva de nada, irmãos, mas ele tinha que entender aquela obediência para Cristo. Mas o pensamento tinha que ser mais ou menos nesse sentido. Eu estou fazendo isso em obediência ao meu Deus, mas eu sei claramente que isso não está me aperfeiçoando. Mas é um voto, é uma confirmação de quê? De que Cristo virá. De que é como mais ou menos, vou trazer uma para a ceia do Senhor. O pão é o corpo? Ele está ali, é o corpo mesmo dele, literal? Não. O vinho é o sangue? Não. Mas nós executamos e ele nos ordenou fazer isso. Em memória dele. Até que ele venha. Então isso, nós participamos da ceia, reafirmando nossos votos. Cristo está conosco nesse momento, espiritualmente falando, e nós somos alimentados, irmãos, espiritualmente. Nele. Fazendo parte dele. Então é mais ou menos isso que o judeu tinha que fazer quando ele oferecia lá o seu bode, lá, o seu novilho. Pensar que aquilo estava remetendo ao Cristo. E ele diz essa pergunta, amados. A pergunta retórica do autor exige uma resposta. E qual seria? Se aperfeiçoasse, qual seria a resposta? Sim, eles teriam parado. Correto? E ele queria o que então? Que o povo lá, ouvindo ele, os leitores da sua carta, respondesse essa pergunta. Aí você imagina, para um judeu, o dilema que ele entrou quando ele recebeu essa pergunta. Amados, é que talvez te falte um pouco mais de cuidado aqui na sua leitura. Mas isso aqui para um judeu era uma facada. Era uma facada. Ele parava e agora, como eu respondo isso?
Porque ele entrou num ponto. Realmente, se isso está me aperfeiçoando, por que não parou? Por que eu continuo? Mas entre o povo de Israel, os judeus, a arte de oferecer sacrifícios a Deus havia se tornado o quê? Uma forma mecânica. Não era mais uma questão de relacionamento pactual com Deus. Porque se fosse um relacionamento pactual, teria o mesmo sentido do que a ceia para nós. Entendem? E Páscoa, o que tinha que fazer na Páscoa? Vocês lembram? Tinha sacrifício na Páscoa? Tinha. Tinha um cordeiro. Tinha um sangue. Tinha um pão ázimo. Pão sem pecado. Tinha as ervas amargas, que representavam o quê? O tempo da escravidão. Ou seja, tudo que Deus prescreveu na antiga aliança era apontando para algo maior e melhor e eficaz. E não um meio em si mesmo. Só que o judeu transformou isso em algo mecânico e sem sentido espiritual. Na verdade, eles falavam que era espiritual. Eles falavam, inclusive, que salvava. Mas não salvava. Não era mais uma questão de relacionamento com Deus, irmãos, mas uma concepção mecânica do ato de sacrificar animais. Sacrificar a Deus, que controlava a mente dos adoradores. O ato de derramar sangue parecia para eles garantir perdão dos pecados. Isso já nos ensina algo, irmãos. Onde a forma toma o lugar da essência, se perdeu tudo. Isso é justamente o que aconteceu com os judeus. A forma tomou o lugar da essência. A sua religião não pode se tornar mecânica. A minha religião não pode se tornar mecânica. Porque nós estamos em um relacionamento pactual. E quando eu falo de um relacionamento pactual, sabe o que é? Deus fala e eu respondo. O que é um relacionamento mecânico? Onde a forma, ela tomou um lugar da essência. Onde eu executo tudo, não tem sentido algum para mim, mas eu permaneço fazendo. Você se tornou um judeu. Você se tornou um judeu. Não, domingo eu tenho que estar na igreja. Por quê? E para quê? E como? Por quê e para quê você está vindo na igreja? Domingo tem ceia. Por quê e para quê? Se a sua religião se tornou mecânica, você perdeu a essência. Você perdeu o sentido do que você está fazendo. Muitos cristãos não se diferem desses judeus, irmãos. Muitos não sabem a razão de sua fé. Não possuem o espírito de entendimento que conduz, na verdade, em todo ato litúrgico. Estar no corpo presente em uma igreja, estar de corpo presente em uma igreja, fazer parte no hall de membros, apenas para ter as suas mentes anestesiadas. Porque muitas pessoas se envolvem no cristianismo ou em qualquer outra religião, porque aí é tudo igual, apenas para anestesiar a sua consciência. Na verdade, essas pessoas não têm paz para com Deus, mas elas conseguem anestésicos. Quais são os anestésicos? Participar ativamente, fazer. Você pega a forma, ali é o jeito que Deus se agrada, então eu vou me envolver naquilo. Aí começa a fazer também. Aí põe roupa de crente, usa a Bíblia de crente, canta música de crente, fala como crente, mas tudo de forma mecânica. Justamente o que o judeu estava fazendo. E ele continua, de outra maneira não teriam deixado de ser oferecidos, ele lança essa pergunta, pois tendo sido uma vez purificados, os que prestavam culto. Então eram pessoas que estavam prestando culto a Deus. Então os judeus deveriam saber, irmãos, no entanto, que esses sacrifícios de animais eram totalmente inadequados. Os sacrifícios de animais eram mera substituição, nada mais. Embora Deus tivesse instituído essa prática, porque nós devemos deixar isso muito bem claro, é Deus quem instituiu os sacrifícios de animais,
Mas para quê? Para que o homem não tivesse de oferecer sua própria vida. Porque o salário do pecado é a morte. Então Deus instituiu um meio para que eles pudessem ter algo que o substituísse. Temporariamente. Como uma sombra. Que ele já deixou muito bem dito aqui. Então, amados, olhe só. Os escritores do Antigo Testamento, eles vocalizam a insatisfação divina com o sistema sacrificial. E olha que são muitos textos. Eu trouxe 3, mas ainda se você quiser anotar, existe Jeremias capítulo 7, verso 21 ao 23, e Oséias 6, verso 6. E outros salmos também, porque eram muitos textos, eu não coloquei aqui. Mas olha como Deus, na antiga aliança, ele próprio já informava ao seu povo que aqueles sacrifícios não lhe agradavam. Veja, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Olha o que diz. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aí a pergunta é, o homem consegue obedecer a Deus? Não. Mas quem é o prometido? Que andará em justiça, que andará em retidão. Então, para um judeu olhar isso, deveria causar o quê? Pense você como um judeu, lendo isso e participando do sacrifício. Não ia brotar uma dúvida na sua cabeça? Justamente. Olha só como isso se repete em Salmos 40, o Salmo de Davi. Salmo 40, verso 6. Sacrifício e oferta não pediste. Como assim não pediste? Ele que prescreveu. Mas abriste os meus ouvidos. Ali está o sentido. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, mas sim obediência. Isaías, capítulo 1, verso 11. Olha o que diz o profeta. Naquele dia o Senhor estenderá 1:11. Tá, 11:11. 1:11. Colocou um a mais aí, meu filho. 1:11. Aí. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. E se você ler o capítulo 1 de Isaías, ele vai dizer que tem nojo das reuniões deles, daquelas assembleias. Por quê? Se tornou algo mecânico. Tá com sua Bíblia aí? Vai em 2 Coríntios. 1 Coríntios. Paulo vai dizer o seguinte, no verso 15 do capítulo 14. Ele vem falando sobre os dons espirituais distribuídos na igreja e como que esses dons devem ser administrados, devem ser executados na igreja. E olha o que ele diz sobre oração e cânticos, que envolve o quê? Oração e cânticos são envolvidos em quê? Em qual ato litúrgico? Culto. Culto ao Senhor. Olha o que Paulo diz. O que farei, pois? Eu orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. Eu cantarei com o Espírito e também cantarei com o... Religião foi feita para ser mecânica? E como você tem vivido? Mecanicamente? Essa é a tua religião? Esse é o teu cristianismo? Mecânico? Obrigatório? Porque muitas das vezes nós agimos obrigatoriamente, tem que ir para a igreja. Eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Isso não deve ser mecânico. Isso deve ser um relacionamento pactual.
essa é a essência do cristianismo, tanto na antiga aliança, quando era prometido, quanto agora, instituída no sangue do Cordeiro. As pessoas não sabem mais o que estão fazendo na igreja. As pessoas não sabem mais quem é o seu Salvador. Não sabem mais qual é a essência do cristianismo, que é amar, que é obedecer em Cristo, que é ter afeto, misericórdia. Mas não. E às vezes isso é fácil de identificar, sabia? É aquela pessoa que você tem que ficar mandando toda hora fazer as coisas. Ô, você precisa fazer isso. Ô, você precisa fazer isso. É um mecânico. É um robô. É um robótico. Sabe o que é uma pessoa robótica? É a pessoa que precisa de programação. Porque um robô, ele anda sem programação. Aí você tem que ficar dando input. Vai. Você tem que ler. Vai. Que relacionamento pactual é esse? Então quer dizer que se te largar num lugar inóspito, sem igreja, sem Bíblia, se te largar na Babilônia, você vira um pagão. Daniel precisava de alguém ficar lembrando ele que tinha que orar? Daniel precisava de alguém de lembrar ele de ler a Bíblia? Por que será, né? Porque ele vivia um relacionamento pactual com Deus. E não algo mecânico. Quando ofereceram os manjares lá, ninguém precisou falar para ele, você está errado. Ó, se você comer, Daniel, você vai estar errado. Ninguém precisou falar para ele. Ele já sabia muito bem qual era a vontade do seu representante. Ele já sabia muito bem o que ele deveria fazer ou não. E você sabe? Você sabe por que você está aqui hoje? O que você veio fazer aqui? Você veio cumprir mais uma tabela? Deus já deixou muito bem claro que esse sistema era um sistema ineficaz. Isso desde a Antiga Aliança. Os textos aqui comprovam. E ele continua dizendo: pois tendo sido uma vez purificados os que prestavam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. A palavra consciência não trouxe significado porque eu já trabalhei com ela em outros cultos. Principalmente no verso 14 do capítulo 9. Vamos lembrar? Verso 14 do 9 em Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. A ação, então, redentora de Cristo, ela é externa ou interna? Interna, que depois vai refletir em algo externo, com certeza. Mas a ação é interna. Se a ação é interna na consciência, como fica esse relacionamento pactual? Intrínseco. De dentro para fora. Afeições para Cristo, amar a Cristo. E como o Felipe pregou outro dia, eu só consigo amar aos meus irmãos se eu amar a Cristo. Esse é um sentimento, é um atributo de Deus, porque Deus é amor. E eu só posso amar se eu estiver nele. Então perceba, amado, que a nossa religião, ela é algo que nos transforma de dentro, porque amamos o nosso Salvador, porque ele purificou as nossas consciências internamente, ele limpou o interior do copo, para depois ele ir limpando a parte exterior. Agora o legalista fariseu, ele limpa o exterior, e o interior continua imundo. Imundo. Eu acho que chegou uma época nessa igreja que Deus vai começar a falar sobre os seus sentimentos para com Cristo. O que você realmente sente nessa religião que você professa aí? Como já começou hoje. E ele disse, se esses sacrifícios fossem eficazes realmente, ele fala, nunca mais teriam consciência do pecado. O que ele está querendo dizer? Que a aliança de Deus, a aliança que ele havia feito com o povo de Israel, ela tinha uma séria deficiência. Qual? Ela era incapaz de eliminar a consciência do pecado. Um sacrifício de um animal nunca ia
aplacar a consciência do pecador para com Deus. Por quê? Porque somente o sangue de um Deus, vertido naquela cruz, poderia saciar, ser propício para Deus, para expiar a nossa culpa. Enquanto não tem expiação de culpa, a culpa permanece com quem? Com os infratores. E se o sangue do animal não tira a minha culpa, ela permanece aonde? Com os infratores. Então todo o povo do Antigo Testamento oferecendo um sistema sacrificial, como é que estava a consciência deles? Em paz? Não estava em paz. Até que viesse o único descanso dos fiéis no Antigo Testamento. A alegria que eles tinham, como diz em João capítulo 8, verso 56. Eles se alegravam na vinda do Messias. E eles aguardavam com grande expectativa. E isso ele vai falar no capítulo 11 aí da sua Bíblia, de Hebreus. Ele vai falar justamente dos homens que viveram pela fé no Messias. Porque parece meio constrangedor para o povo do Antigo Testamento, né? Nossa, ele está afirmando que esse povo não tinha paz para com Deus. Então como que eles viveram? Ele vai trabalhar isso no capítulo 11. Ele vai exemplificar isso. Isso nos mostra um grande parâmetro, uma grande régua para a sua espiritualidade. Você tem dúvida da sua salvação? Sabe qual é um grande parâmetro para você saber se você é salvo ou não? Sua consciência. Sua consciência é atormentada? Você tem medo do inferno? Como é que é aí dentro? Aí dentro de você. Eu não quero mais saber do que você faz, de quantos cultos na semana você vem. Eu não quero mais saber disso. Eu quero agora saber aí dentro de você, a sua consciência. Como que ela está? Em paz? Você realmente se sente perdoado por Cristo? Você realmente se sente como Ele te representando diante do Pai? A sua consciência diz isso. E eu digo isso com base aqui nas Escrituras. Como que está a sua consciência? Ah, pastor, mas quando eu peco, minha consciência fica... Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de momentos que você peca e você realmente sente a sua consciência pesada. Isso é bom. Mas eu estou falando em termos gerais. Em termos futuros. Em termos do seu encontro. O final da sua alma. É disso que eu estou falando. Como está a sua consciência no que tange a isso? No seu encontro com Jesus Cristo. Mateus 7 é atormentador para você? Apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade, eu não vos conheço? Ou você sabe claramente que Cristo te perdoou? Essa é a questão. Verso 3. Pense nisso. Consciência de estudo, irmãos. Verso 3. Mas nesses sacrifícios, cada ano se faz recordação dos pecados. Veja só, nesses sacrifícios cada ano. Ou seja, o autor está falando o quê? Do sistema sacrificial, o dia da expiação, que está lá em Levítico capítulo 17. E ainda como assunto, esteja incluso aqui sobre uma espécie, ou seja, um objetivo que ele tem. Pois podemos substituir por qualquer outro meio que se adeque a aplacar a consciência momentaneamente. Quando ele fala disso, mas nesses sacrifícios anuais, eu posso facilmente substituir isso por qualquer outro meio que você adequa para o seu próprio meio, para o seu próprio fim, para aplacar e anestesiar a sua consciência. Você entendeu porque as religiões aí que pregam salvação por obras, elas são assim, ó, essas igrejas? Porque aquilo é eficaz. Para quê? Sabe para quê? Para te trazer uma anestesia, um engano. Um engano. Sabe por que as pessoas não querem sentar aqui, ó, e ouvir? Porque a verdade bate de frente como um soco.
A Bíblia não nos deixa mentir, porque ela é a verdade. A Bíblia é o espelho moral de Deus para o homem. E quando você tem fidelidade na exposição disso que está aqui, não tem para onde correr, meu irmão. Não tem para onde correr. Ou você é esmiuçado por ela e se rende a ela, ou você vai buscar meios para aplacar sua própria consciência. Aí você arruma um violão para tocar em alguma igreja, toma tapinha nas costas, participa da ceia toda vez. Aí você faz parte do clube e o clube vai falar para você, fiquem tranquilos, é paz, paz, paz. Aí o povo se dá em casamento, né? Como o dia de Noé, né? Se dava em casamento, comiam, bebiam. Para esse povo tinha alguma coisa preocupante para esse povo? Não tinha nada. Estava tudo em paz. Mas paz que o mundo dá. Porque na consciência deles eles estavam infernizados. Um cristão já é o contrário. Ele está infernizado nessa vida, porque tudo odeia ele, e ele sente claramente que aqui não é o lugar dele, mas por dentro, ele está em paz. A morte é um trunfo do cristão. A morte é o bálsamo do cristão. Eu iria mais longe, que um cristão ele deseja a morte todos os dias. Sabia disso? Aí você é um cristão que fala, não, eu ainda tenho que ter meu carro, eu ainda tenho que ter minha mansão, eu ainda tenho que ser bem-quisto na sociedade. Você é cristão verdadeiro? Qual é o seu objetivo? Qual que é a essência da sua fé, meu irmão? Paulo diz isso, né? Estão lembrados? Eu não sei se eu quero ir, mas se eu ficar é em benefício de vocês. Mas eu sei claramente que se morrer, estar com Cristo é muito melhor. O que ele desejava? O que ele desejava quando ele fala, quem me livrará deste corpo da morte? Claro que ele está falando espiritualmente, se verlou sem as amarras, mas Paulo, estar com Cristo era muito melhor. Muito melhor. Um cristão ficar aqui é algo agonizante. É algo terrível. Agora você tem paz com o mundo? Você está em paz com o mundo? O mundo te abraça? Você é bem-quisto pelos ímpios? É? Os ímpios te amam ou te odeiam? Pois o que a palavra diz, Jessé? Cristo é muito bem claro. Não se surpreende ele falar para os seus discípulos, ou seja, falando para eleito, tá? Para eleito. Se vos odiarem, porque odiaram primeiro a mim. Sabe por que odiavam Cristo? Porque Jesus falou, porque ele chegava e falava, você é uma adúltera. Você está em pecado, vai e não peque mais. Ele expunha o erro. A presença dele era a própria luz. Era a própria verdade. Ele expunha as obras malignas das trevas. Você no seu trabalho expõe as obras malignas das trevas? Será? Será que a essência do evangelho me acompanha da minha religião? Ou é algo mecânico, como os judeus nos atos sacrificiais? É isso que eu tenho que pensar. Cristianismo nunca foi mecânico. Porque se você estudar a história da igreja, as pessoas morreram. E ninguém morreria por algo mecânico. Porque algo mecânico você substitui. Você para de fazer, depois você volta. Fica totalmente ao seu controle. Cristianismo é impossível. É impossível se apartar de Cristo. Porque é um relacionamento, mais uma vez eu vou falar, é um relacionamento pactual. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso. E ele diz que esse sacrifício de ano a ano, olha o que eles faziam. Se faz recordação do pecado. O sacrifício de Cristo nos faz esquecer toda a culpa. A
aplacar verdadeiramente minha consciência e me dar paz para com Deus, lançar os meus pecados num mar de esquecimento. Agora, os dos animais faziam o quê? Recordar o pecado. Como que isso podia trazer perfeição para alguém? Só poderia ser uma sombra. Repetições sacrificiais já demonstram a ineficácia. Você precisa ficar repetindo muita coisa? Na sua religião? Repetindo? Não tem repetição. Não tem nada mecânico. É interno, é meu coração, que é servo de Cristo, é meu ser, é minha alma. O meu ser como homem depende de Cristo, é isso. É disso que se trata. O autor conclui que os sacrifícios sobre a lei eram deficitários, em virtude de serem eles repetidos anualmente. Ficou claro no verso 3 isso? A deficiência? Para que o perdão fosse alcançado, justamente por isso podemos concluir que o sacrifício da morte de Cristo, se ele tem que se repetir, como para muitos, né? Também seria deficitário. Mas não é. Porque no Hebreus 6 ele disse que muitos crucificam a Cristo para si mesmo. O que ele quis dizer com isso? Religião mecânica que estavam abandonando. Participaram, não receberam dessa essência. Não receberam do Santo Espírito de Deus. Não receberam da verdade de Deus. Amados, muitos, pelo que nos parece, precisam de repetidos sacrifícios em suas vidas. Só demonstram que nunca conheceram o Salvador. Nunca conheceram. Porque uma coisa eu te afirmo. Uma vez quando você é inserido no pacto da graça, estar sobre a representatividade de Cristo, o seu interior vai mudar. Esteja certo disso. A profissão de fé ela pode ser subjetiva, mas a transformação que causa no interior do cristão, essa é definitiva e absoluta. Significa que você não vai pecar mais? Não. Mas significa que você estar nesse amor de Cristo, estar na videira verdadeira, isso vai balizar a sua forma de viver com arrependimento e fé. Essa é a marca do pacto da graça. Verso 4 e último. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Imagina um judeu lendo isso. Aí você fala que a verdade ela é uma pluma, né? É uma almofada, né? Imagina para um judeu lendo isso. Já pensou você como judeu? Lendo esse verso 4? Você ia odiar o camarada que escreveu. Sua família, você pensa, puxa vida, meu tataravô, meu avô, meu pai, minha mãe, tudo me ensinou esse caminho. Agora chega um cara aqui falando que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. E eu estou fazendo isso todo ano, a todo momento. Esse cara está louco. Rejeitam a palavra de Deus. Por isso crucificaram Cristo. Você é filho de Deus? Sim, mas eu sou o prometido das Escrituras. Você é da Galileia, filho de José, carpinteiro. Quem é você? Sai daqui, ó. Porque é impossível, irmãos. O autor então confirma o que ele disse no verso 1. Quando ele disse, não pode nunca. Estão lembrados? Olha como ele trabalha com absolutos. Agora ele diz porque é impossível. Impossível. O quê? Que o sangue de animais purifiquem almas. Os judeus possuíam esse símbolo e penhor da purificação real. Porque isso era um símbolo, era uma sombra. Mas numa relação diferente, ou seja, em que o sangue de um novilho era a sombra do verdadeiro sangue do Cordeiro, de Cristo. E ele diz, é impossível que o sangue de touros e de animais tire pecados. Então o autor ele enfatiza isso.
ele trabalha muito com a eficácia desses sacrifícios. Ele deixa muito claro a qual era a finalidade desses sacrifícios. E nunca se esqueça que tudo isso era algo instituído por Deus. O que isso nos ensina? Que eu posso transformar meios santos e ordenados por Deus, inclusive ceia do Senhor, sacramentos, batismo, para um meio de eu ser um homem mecânico, de eu ter uma religião falsa. Ah, mas é Deus que instituiu, então estou dentro. Porque tudo aqui é instituído por Ele. E os judeus estavam caminhando em quais veredas? Do engano. É impossível. Porque foi instituído divinamente que o sangue de touros e bodes não tire pecados. Então eles deveriam ser olhados de que forma? Deveriam ser encarados de que forma? Dentro dos próprios limites deles mesmos. Instituídos por Deus. O sangue de touros e bodes, como era oferecido em sacrifícios e levado ao lugar santíssimo, foi designado por Deus para representar a maneira de, externamente apenas, lembrar do pecado daquele povo. Não podia em si mesmo retirar o pecado. Portanto, era impossível. E essa é a palavra do autor. Pega esse impossível e circula aí na sua Bíblia. O sacrifício de Cristo põe um fim aos sacrifícios estipulados pela lei do Antigo Testamento. Cristo é o fim da lei, como diz Paulo em Romanos 10, verso 4. O escritor de Hebreus sugere uma variante. Cristo é o fim dos sacrifícios da antiga aliança, por causa do tema em foco. Mas Cristo é mais do que isso. Toda a administração da antiga aliança, seja dízimo, seja circuncisão, seja Páscoa, seja Israel, seja tudo aquilo, irmãos, não existe mais. Se cumpriu em Cristo. Ah, mas nem o povo? O que aconteceu com o povo na era dos apóstolos? Você sabe o que é diáspora? Explodiu aquela nação. Eles foram para todos os cantos. Não tem mais uma nação reunida em um lugar. O templo em Jerusalém, o que aconteceu com o templo? Foi destruído. Destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo. Não tem mais. Porque tudo se cumpriu em Cristo. Por isso que a mulher samaritana, aonde devemos adorar? Chegará um tempo, mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nem aqui, nem lá. Porque a marca da nova aliança, o pacto da graça, é arrependimento e fé. Fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que eu e você possamos pensar mais nesse relacionamento pactual que nós estamos. Ou dizemos que estamos. Você deve amar o seu Salvador. Você deve se preocupar com Ele, pensar nele, falar com Ele. Porque é um relacionamento. Já pensou? Na sua casa, com a sua mulher, você não conversa com ela? Você não pergunta como ela está? Isso é relacionamento? Não é relacionamento. Não existe relacionamento. E quando eu falo de uma aliança, de um representante, de um noivo e uma noiva, não é para se existir um relacionamento? Com certeza, meu amado. E é sobre isso que o autor de Hebreus está trabalhando e quer chamar a atenção daquele povo. Fujamos, então, da religião mecânica das sombras, porque nós vivemos atrás de sombras. Nós temos o verdadeiro, nós já temos a substância, nós temos a obra consumada de Cristo. E isso basta para nós. Amém? Oremos.